Se você sente que não está evoluindo nos seus estudos para a prova da OAB, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar 5 estratégias de estudo que vão potencializar os seus resultados. Olá, que alegria ter você aqui comigo nesse canal, que é um espaço para você que quer destravar a sua carreira no direito através da aprovação na OAB, estudando com leveza e eficiência. A primeira estratégia é resolver as provas mais recentes da OAB na ordem decrescente, ou seja, da prova mais recente para a prova mais antiga. Na data que eu estou gravando esse vídeo, a prova mais recente da OAB foi o exame 39. Então você teria que resolver o exame 39, depois o 38, 37, 36, 35, até onde você conseguir. Mas pelo menos aí as 5 provas mais recentes da OAB. Por quê, Bárbara? Por que essa estratégia é uma estratégia eficiente? Porque você entende o que a FGV, que é a banca que faz a prova da OAB, está considerando mais relevante cobrar recentemente. Assim você não estuda coisas que estão muito lá para trás, que ela cobrou há muito tempo, que talvez não tenham mais a mesma relevância, o mesmo peso de importância para a banca atualmente. Além de saber o que a FGV está considerando relevante cobrar mais recentemente, você também vivencia uma situação de prova mais próxima da realidade. Se você pega as próprias provas da FGV, da OAB, para treinar, fazer elas como simulados, você vai estar se preparando diante de uma situação que muito provavelmente vai se repetir lá no dia da sua prova. Afinal de contas, é a própria prova da OAB que você está resolvendo, em outros exames, em edições anteriores do exame. É diferente, por exemplo, de você fazer simulados inéditos. Eles são bons também, mas os simulados inéditos vão ser inspirados nas provas da OAB. Eles podem ser no nível mais difícil ou no nível mais fácil. Então, a depender do simulado inédito que você for fazer, não sei qual é o simulado que você está pretendendo, qual é o curso que está elaborando esse simulado, quais são os professores que estão envolvidos na elaboração de cada questão. Então você tem que ponderar tudo isso para ver se eles estão fazendo um simulado inédito bem fiel ao nível de prova que a FGV elabora. Porque às vezes pode ser que você pegue um simulado inédito que está num nível muito abaixo, muito fácil, ou muito difícil, muito além do que a FGV pode cobrar, que pode gerar muita ansiedade para você. É bom treinar difícil para fazer um jogo mais fácil no dia. Mas mesmo assim, quanto mais próximo do nível de prova e do estilo de prova, que é a prova da FGV, você puder treinar, melhor. Resumindo, ao escolher um simulado inédito, só preste atenção se ele é realmente mais próximo da realidade da própria prova da FGV e priorize as provas anteriores da OAB, tá? As próprias provas mesmo da OAB. A segunda estratégia é estudar por questões mescladas, que é diferente de fazer uma bateria de questões. Quando você resolve uma bateria de questões, você está selecionando ali um assunto de uma matéria e está fazendo muitas questões sobre aquele mesmo assunto. Isso é bom em que momento? Isso é bom sim quando você precisa treinar mais um tema que você está com muita dificuldade e que é um tema de muita relevância, de muita incidência no exame. Aí sim é super indicado você fazer uma bateria de questões para ver onde é que você está travando naquele tema e começar a destravar. Agora, fazer uma bateria de questões sempre, de forma regular, todo dia você vai estudar de forma segregada, separadinha, pode ser prejudicial em que sentido? A sua prova lá, a prova da OAB, ela não vem separadinha por matérias e por assuntos. A FGV não sinaliza, não separa ali como alguns concursos fazem. Quais são as matérias, por exemplo, da questão 1 até a questão 10 é a matéria de língua portuguesa, como alguns concursos fazem. Da questão 11 até a questão 20 é a matéria de raciocínio lógico. Mas na prova da OAB não, você tem da questão 1 até a questão 80 sem ter uma divisão ali por matéria. E além de não ter divisão por matéria, não tem também a divisão por tema, por assunto. Então você tem que bater o olho na questão e você mesmo extrair qual é o assunto que a questão está tratando. Você tem que achar no seu HD mais ou menos qual seria ali o assunto dentro daquela matéria que a questão está trazendo para você, está perguntando para você. Quando você faz uma bateria de questões, você não está treinando as questões nesse formato mesclado que elas aparecem na prova. Você está fazendo um estudo todo segregadinho, todo separadinho, que pode te impedir de fazer um raciocínio jurídico interdisciplinar, que é uma das habilidades que a FGV está expressamente requisitando dos candidatos. Para treinar essa habilidade de raciocinar de forma interdisciplinar as questões, as matérias, os assuntos, é mais indicado que você faça questões mescladas a fazer uma bateria de questões de um conteúdo só, de uma matéria só, tá? Você vai desenvolver um raciocínio jurídico interdisciplinar muito melhor. Sem falar que você evita
fica aquela síndrome dos primeiros tópicos. Isso acontece mais na área de concurso público, em que os editais prevêem uma lista de assuntos dentro de cada matéria para as provas objetivas. No caso da OAB, se você for dar uma olhada no edital, ele não traz um edital topicalizado ali por assunto em cada matéria. Ele traz um item do edital dizendo que vai cobrar todo o eixo de formação profissional do bacharel em Direito. É uma coisa mais genérica, não é bem específico não. Mas para a gente usar como exemplo, nos editais de concurso público tem lá sempre os primeiros tópicos. E o concurseiro iniciante, ele tem a síndrome de ficar sempre nos primeiros tópicos. Por quê? Porque ele não faz essas questões mescladas, esse estudo mesclado do edital, em que você pode passear desde o primeiro tópico até o último tópico, aquele tópico mais avançado daquela matéria. Para quem é OABeiro, para quem não tem o edital igual a um edital de concurso e segue a ementa de algum cursinho tradicional, né, que faz aquelas videoaulas regulares do zero, sempre vai ficar na síndrome daqueles primeiros conteúdos que a gente aprende e nunca vai avançar para os últimos conteúdos, para os conteúdos mais avançados. Quando você faz questões mescladas, você tem a oportunidade de passear por todos os assuntos, independentemente de ser um assunto inicial ou um último tópico ali daquela matéria. Assim você consegue avançar mais rápido na sua evolução, na evolução dos seus resultados em cada simulado e, claro, no dia da sua prova. Lá no Método 5P, por exemplo, que é o meu curso de primeira fase para a OAB, nós temos os cadernos de questões em que a gente filtra as questões dessa forma, mesclada. Então os alunos não fazem uma bateria de questões de um tema só, de uma matéria só. O caderno de questões tem lá todas as matérias na ordem, é claro, mas dentro de cada matéria eles têm as questões com assuntos mesclados. Então eles treinam as questões nesse formato já para ganharem tempo, né, e estudarem temas variados dentro daquela disciplina. Estudam mais de uma disciplina no dia também para treinarem a habilidade da interdisciplinaridade, que é algo que está sendo muito exigido de vocês no edital. Se você ficou curioso sobre o Método 5P, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. A terceira estratégia é estudar a lei seca através das questões, que é você estudar os artigos que são mencionados em cada comentário das questões e se aprofundar ali na legislação vindo de uma situação-problema trazida na questão. Dessa forma, você vai estar estudando a lei seca de forma contextualizada, porque você veio de uma situação-problema, né? Você imaginou um casinho fictício que a FGV contou lá nos enunciados, que são gigantescos. Você vai treinando essa habilidade de ler enunciados gigantescos e relacionar com a aplicação de um artigo no caso concreto. Então assim fica muito mais fácil, né? Porque a lei seca é um texto muito abstrato, é um texto muito esquisito, não é um livro de historinha, não é uma ficção, um romance. Não é algo gostoso de se ler, convenhamos. Mas quando você vem de uma situação-problema, o seu entendimento da lei seca, ó, fica muito melhor. E você aprende a fazer essa junção de um caso concreto com a lei. Como é que aplica a lei naquele caso concreto que o enunciado está trazendo? Isso vai ser bom tanto para você acertar mais questões na prova, quanto para você, na sua vida como advogado, enxergar a aplicação dos artigos nos casinhos concretos que você vai resolver. E antes de a gente ir para a quarta estratégia, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, que é um espaço para você aprender a estudar de forma eficiente para a prova da OAB e finalmente destravar a sua carreira no direito, conseguindo aí a sua carteirinha. Então já se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você. A quarta estratégia, então, é fazer um caderno de erros digital. Primeiro, o que é caderno de erros? Para você que não está habituado por aqui, eu sempre falo dessa ferramenta maravilhosa para registrar os seus erros, né? O seu material de revisão. É o seu melhor amigo durante a sua preparação para a OAB, porque é nele que você vai registrar todos os seus erros durante as questões ou após fazer os seus simulados, todos os seus chutes e todas as suas dúvidas. Então, sempre que você chutou uma questão, fez essa questão com dúvida, não marcou com segurança, ou simplesmente errou essa questão, tanto nos simulados quanto no seu dia a dia ali resolvendo questões, você vai registrar no seu caderno de erros informações curtas, em frases curtas, que te façam lembrar daquela informação que você precisava saber ou ter lembrado para acertar a questão. É uma estratégia de estudo muito eficiente porque você vai revisando ali em cima dos seus erros. Você não fica estudando ou revisando coisas que você já sabe, coisas que você já está seguro. Não, você vai revisar, você vai martelar na sua cabeça aquilo que você está errando com muita frequência, aquilo que você sempre fica na dúvida entre A ou B, aquelas questõezinhas que te causam certa insegurança e aquelas que você faz um chute cego porque você nunca viu o assunto na sua vida. Então é um material que vai realmente ser personalizado, é algo muito particular. E a estratégia se torna ainda mais poderosa quando você faz um caderno de erros digital. Ou seja, ao invés de você anotar os seus erros num papelzinho, num caderno, como lá atrás eu comecei a fazer, eu fazia num fichário, né, dividindo por matérias, você faz ele digitado no seu computador. Pode ser no Word, se você já está acostumado a usar, ou melhor ainda, se você puder fazer no Google Docs, que é como se fosse um Word, mas fica online, fica salvo na nuvem. E aí você vai poder acessar de qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Basta que você tenha acesso à internet
internet e faça seu login lá da sua conta Google para acessar essa ferramenta. Vale super a pena por essa flexibilidade que você ganha, além de você poder atualizar esse material constantemente. Então, se você já não quer mais revisar uma informação que você já aprendeu, já bateu tanto o olho naquele erro seu ali, que você já memorizou, você não vai mais errar, você já pode apagar aquele erro para dar espaço para outros erros que estão aparecendo mais frequentemente nos seus estudos. Ou se uma informação ficou desatualizada, ficou defasada, você pode apagar com mais facilidade e incrementar com novas informações, com informações mais atualizadas. Então você consegue mexer com mais facilidade. Mas se você ainda é muito apegado ao papel e não tem problema nenhum, você pode fazer o seu caderno de erros manual mesmo. O importante é você registrar, ter algum lugar onde você registre os seus erros, os seus chutes e as suas dúvidas para você constantemente estar em contato com eles e evoluir. A quinta e última estratégia é você usar técnicas de memorização para informações que são difíceis de gravar. Que é o quê? Você pegar os seus erros mais frequentes, e aí você pode dar uma olhada no seu caderno de erros para ver quais são os erros que você sempre comete e transformar isso em flashcards, tabelas comparativas, mapas mentais, enfim, várias estratégias que existem para você memorizar uma informação, uma estratégia adequada para cada tipo de informação. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu fiz sobre como você pode potencializar a memorização de informações para a prova da OAB. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Mas basicamente é você pegar essas informações que você está errando com frequência e transformar elas em flashcards, no caso de informações mais curtas, como prazos. Qual é o prazo da contestação no processo civil? Resposta: 15 dias. Informações mais longas que são confundíveis, você pode encaixar numa tabela comparativa. Por exemplo, advogada gestante e advogada adotante. Quais são os direitos da advogada nessas duas situações? Qual delas tem direito à vaga nos tribunais? Qual delas tem preferência nas audiências? Isso daí confunde demais os OABeiros, então vale a pena numa informação como essa você fazer uma tabela comparativa para não confundir mais. Os mapas mentais, por exemplo, quando você tem um conceito que vai ter muitas ramificações, é um conceito principal que abre duas vertentes, que abre 3 vertentes de cada lado, então vale a pena você colocar o conceito central no meio e começar a traçar as ramificações para você enxergar o conteúdo como um todo ali na sua frente e conseguir fazer esse mesmo raciocínio ali na hora da prova, quando você é colocado diante de uma questão que está cobrando esse conceito que você não está conseguindo gravar. Então depois você dá uma olhada nesse outro vídeo que eu fiz, que ele está bem específico falando sobre técnicas de memorização e vai te ajudar bastante. Recapitulando, as 5 estratégias de estudo que vão te ajudar a potencializar os seus resultados na prova da OAB são: 1. Resolver as provas mais recentes da OAB em ordem decrescente. 2. Estudar por questões mescladas. 3. Estudar a lei seca através das questões. 4. Fazer um caderno de erros digital. E 5. Usar técnicas de memorização para informações difíceis de gravar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like e comenta aqui qual dessas estratégias você mais gostou e vai começar a aplicar nos seus estudos para ter mais resultados. Um beijo e até a próxima! E lembre de assistir esse vídeo aqui que vai te interessar bastante.